A gente aprendeu muito na Amazônia a ter uma visão macro do telescópio. A gente consegue, talvez, ter o entendimento em 15 slides dos grandes dilemas da Amazônia. Cada um de nós pode gerar 10 a 15 slides, que resume bem, talvez, os dilemas, as oportunidades. Eu, pessoalmente, tenho me dedicado mais agora a olhar um pouco lupa. E isso acontece... Vamos pegar o tema das áreas degradadas. É um aparente paradoxo. Você tem grandes áreas degradadas, próximas de infraestrutura. Você tem no Banco da Amazônia 2 bilhões de reais de crédito para reflorestamento, com juros muito generosos. E aí o reflorestamento não acontece na mesma escala, então eu fiquei curioso em saber onde é que estavam os problemas. Então, vou citar 3. Primeiro, o nosso conhecimento sobre silvicultura tropical é incipiente. Nós temos 350 espécies de valor madeireiro que são utilizadas pelas florestas nativas. 6 espécies a gente conhece a alta ecologia suficiente para fazer silvicultura em escala comercial, em plano de negócio. Aí tem o taxi, tem basicamente o paricá, e aí tem que vir as exóticas. Então, esse é o problema. Então, a gente vai ter, pegando a importância da questão do investimento em ciência e tecnologia, que eu creio que concordamos, não é um cheque em branco para os pesquisadores, mas em áreas prioritárias, como uma dessas áreas. Segundo, marco é a questão da titulação da terra. Você tem que ter o título da terra, só tem 4% que tem o título da terra. Então, e o Brasil, durante muitos anos, até talvez por uma questão, eu diria até de modelo, desconfiou fortemente do setor privado, principalmente o ICAI, que é uma escola... E tem pessoas que trabalham comigo no Amazon que vão fazer mestrado na Costa Rica, e nós não temos na Amazônia Legal, 5 milhões de quilômetros quadrados, uma escola de negócio destinada a dar esse salto que nós estamos falando aqui. Então, como é que o ICAI começou? Começou porque um grupo de empresários, mecenas, falou o seguinte: nós temos que ter uma escola de negócio para transformar a economia da Costa Rica. Então, a gente precisa ter essa visão no Brasil, que não é só uma coisa do governo, é setor privado. Então, quando a gente começa a ver no micromanagement, como embaixador, nós vemos vários desafios postos que nos colocam numa outra perspectiva de como a gente vai superar. E a gente, que estamos lá na região, todas as vezes que a gente se aproxima de qualquer uma dessas pontas, a gente vai ver que agora está na hora da gente voltar para os detalhes, e o diabo mora nos detalhes, para que essa visão dos 10, 15 slides que mostra a solução se transforme, de fato, na solução que a gente quer para a Amazônia. Então, era isso. Eu vou passar para o Roberto, mas as minhas considerações finais, e agradeço muito aí a oportunidade de aprender aqui com... Foi muito bom ouvir, e eu gosto de ir para eventos que eu aprendo, e essa que aprendi bastante com o Roberto, com o embaixador, e aprendi muito nas apresentações de manhã também. Deixa eu só tentar responder a questão do potencial hidrelétrico da região amazônica. Há, sim, um bom potencial nos outros países da região, em particular na Venezuela e no Equador. E há uma proposta antiga, que vez por outra volta a ser falada, que é uma maior integração energética da América Latina em geral e da região amazônica em particular. A própria hidrelétrica de Guri, ela constantemente é pensada como uma interligação interessante, por exemplo, para fornecer energia para Manaus, e com isso Manaus não precisaria depender tanto de térmicas como depende hoje. Então, de fato, à medida, vamos dizer, que as economias da região se integrem um pouco mais, é natural que você também passe a ter uma integração energética que seria importante, até porque há uma boa complementariedade entre o regime hídrico da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas. E você pode, então... Mas há problemas técnicos de como ligar as duas pontas. Mas, de qualquer maneira, de fato, essa integração energética seria bastante bem-vinda para o Brasil também. Eu ia fazer uma observação rápida. Eu estou de acordo que a nossa legislação, foi mencionado pelo professor Val, em matéria de biodiversidade, já não corresponde. O problema é que a velocidade da codificação das leis, da sua formulação, tem uma lentidão que é da natureza mesma do processo, enquanto que o aprendizado das coisas, ou o desenvolvimento do saber, tem uma outra velocidade. Então, há sempre um descompasso. Quando a lei tenta se aplicar a áreas em que a ciência vai criando novas realidades, entre o que está legislado e a realidade como ela se oferece. Uma das maneiras é procurar legislar menos e criar normas de caráter transicional, em que você teria a vantagem de uma moldura de comportamento sem a solenidade da lei, porque ela não consegue, pela velocidade mesmo da sua formulação, acompanhar um conhecimento que se faz cada vez mais veloz. Portanto, eu não sei como resolver. Minha convicção é de que, em vez de procurar legislar
em toda a majestade da lei, nós vamos trabalhar com um tipo de regras do jogo, orientação, diretrizes que tivessem uma flexibilidade maior, menor valor jurídico certamente, mas que correspondessem a essa aquisição. Eu creio que nós tivemos hoje aqui uma demonstração do que eu tentei dizer. Há uma convergência, finalmente nós estamos pondo o nosso show na estrada. Há uma nisso não há nenhum triunfalismo, não é que nada esteja resolvido, não, mas estamos apontando na direção certa em tudo, e eu creio que todos ouvimos os outros com atenção e com benefício. Muito obrigado. Parabéns. Gente, estão todos coffee convidados break para um de 10 coffee minutos. break de 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso último painel, falando sobre o futuro, uma visão dos futuros desafios para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Meu nome é Denise Gregory, eu sou diretora executiva do SEBRE, do organizador deste seminário, e queria convidar para tomar aqui lugar, nesse quarto painel, os palestrantes Israel Klabin, presidente do Conselho Curador da fundação que ele criou e dirige, FBDS, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, Paulo Motinho, que é diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Glauco de Cruz Vilas Boas, coordenador do Núcleo de Gestão de Biodiversidade e Saúde da Fiocruz. O Dr. Werner Grau, eu tenho aqui a notícia, nós temos que começar, infelizmente, sem a presença dele. Ele veio de São Paulo, teve um problema no voo. Aparentemente chega, estamos aqui na torcida, porque também começou a ventar um pouco aqui no Rio. Então, vamos ver se ele vai ter teto aqui no aeroporto de Santos Dumont, mas, enfim, a nossa ideia é que ele ainda chegue. O nosso palestrante de honra, Samuel Pinheiro Guimarães, teve um problema e não virá, então nós vamos encerrar logo em seguida ao debate deste painel. Tá? Muito obrigada. Eu começarei pela ordem. Israel Klabin, eu passo a palavra, então. Eu estou aqui só entre meus professores, Paulo, Roberto, a minha turma lá da Casa Salate, enfim, entre todos esses professores, eu não sei se eu aprendi o suficiente, mas eu pelo menos consigo antagonizá-los o suficiente para eles reagirem. Eu procurei, depois que o Adalberto falou, e o painel anterior, que foi o que eu assisti, ficou muito pouca coisa ainda mais para se falar. Eu reservei apenas uma observação fundamental, que é a conceituação da Amazônia. Eu acho que essa abordagem política do problema, sobretudo com relação à sustentabilidade e integridade do ecossistema maior, é um problema que precisava ser resolvido em termos de um desenho político novo. Nós estamos falando de uma Amazônia legal brasileira e temos sempre nos mantido dentro desse conceito de que a Amazônia é a Amazônia brasileira. Não é. A Amazônia é um ecossistema muito mais amplo e ela não apenas se estende pelos 7 países que compõem a periferia da Amazônia, mas ela tem relação direta com os ecossistemas vizinhos e afeta diretamente não apenas os ecossistemas vizinhos, mas afeta todo o planeta. Os problemas de mudança climática que afligem e poderão vir a afligir cada vez mais a Amazônia, eles têm uma validade global. Nós assistimos, o Salate até foi participante de um projeto dos Rios Voadores, que depois isso foi filmado, você conhece, Paulo? Em que mostra a evolução da evaporação da Amazônia no planeta inteiro. E que uma mudança desse sistema de relação atmosférica com o ecossistema terrestre poderá causar fenômenos de maior impacto.
nós podemos, por exemplo, há uma ameaça séria, segura, mensurável de uma drenagem e acidificação, nem diria isso, uma desertificação do oeste amazônico. Se isso acontecer, todo o resto, não apenas da América do Sul, mas do planeta sofrerá impactos muito sérios. Bom, nós temos, além disso, que os efeitos da interligação dos ecossistemas vizinhos, que atingem do México até a Patagônia, não são apenas causados pela problemática climática, são causados também e, sobretudo, vamos dizer, pela economicidade presente e futura oriunda de todos esses impactos que nós sabemos. Houve aqui, eu assisti a essa rápida discussão sobre a relação da soja com a Amazônia. É claro, Mato Grosso é uma região amazônica, não há dúvida nenhuma. Essa região amazônica foi explorada e desmatada, atingindo por causa de uma cultura de soja. Essa cultura de soja provocou decisões governamentais erradas, como, por exemplo, a Estrada 163. Essa Estrada 163 impactou gigantescamente a Amazônia como um todo e seguramente terá consequências muito mais graves no futuro. Outras estradas e outros efeitos semelhantes estão se fazendo sentir. Hoje há uma conversão de atitude, inclusive em Mato Grosso, quando reconhecem que os impactos ambientais causados pelo plantio de desmatamento são muito graves. Bom, o Brasil não é um país que deva se preocupar enormemente ainda com o problema dos impactos ambientais do seu setor energia ou mesmo indústria. O Roberto olha isso com muito cuidado e muito carinho, porque é uma área que nos preocupa a todos, porque nós podemos tomar caminhos diversos daquilo que está acontecendo hoje, se não tomarmos cuidado. Mas a verdade é que a maior parte dos impactos ambientais que o Brasil fornece ao planeta são oriundos de desmatamento, mais de 50%, cerca de 50%, e 28% do mau uso da terra. Esse mau uso da terra atinge não apenas a agricultura, mas atinge, sobretudo, a pecuária. Nós temos uma pecuária que em país nenhum pode se admitir, uma pecuária de ocupação de 1 hectare por cabeça, quando ainda menos às vezes, quando seria normal que pelo menos só fosse de 3 cabeças por hectare. Nós tivemos um bonito seminário lá, onde o Paulo estava, o Roberto estava, com o pessoal da Universidade de Campinas e Embrapa, não é? Onde eles mostraram claramente que nós temos que readquirir, replanejar a maneira pela qual nós ocupamos a terra, usando-a para reflorestamento e intervalado com agricultura de subsistência, intervalado com o uso intensivo para gado. Muito bem, isso é um dos problemas que nós temos que pensar conjunturalmente, ou seja, melhor uso da terra, isso inclui áreas amazônicas, o melhor uso das áreas já desmatadas, recuperação dessas áreas desmatadas de alguma forma, ou uso sustentável, e o efeito da Amazônia brasileira, não, da Amazônia como um todo sobre o planeta, mas, sobretudo, com relação à América Latina.